Bora pra cima, povo de Deus abençoado. Estamos aqui em mais uma edição do Prosperando na Fé. Hoje estamos com a nossa participante convidada, Rosicléia, empreendedora, cabeleireira, e veio contar a sua história para nós. Esposa de José Maurício, filha de Maria Cléia da Silva e Paulo Roberto. É um prazer hoje, Rosicléia, poder estar recebendo a senhora aqui para contar um pouquinho da sua história. Então já começo te convidando a falar um pouquinho para nós de tudo que você passou e enfrentou para chegar até hoje aqui. Amém. Eu agradeço, a oportunidade, por estar aqui, porque com muita alegria poder contar um pouco da minha história, e vai incentivar muitas mulheres. Então, estou muito feliz. Sim. E contar um pouquinho, da minha trajetória. Eu sou Rosicléia Cesário, tenho 47 anos, fui nascida aqui em Juiz de Fora mesmo. A minha mãe era uma mulher muito guerreira, criou 5 filhos sozinha e foi uma mãezona mesmo. Ela deixou um legado muito grande, pra gente, e ela só teve... Como é que eu vou dizer? Foi muito guerreira, foi muito lutadora para poder conquistar tudo que ela deixou, pra gente. E eu tô muito feliz. Sim. Então eu queria ouvir um pouquinho como foi a sua infância. Então, a minha infância não foi muito fácil, Como falei, a minha mãe, ela tinha 5 filhos. Não tive uma referência de pai. Não tenho, uma referência de pai. Então, quando minha mãe estava grávida de mim, com 7 meses, infelizmente, ele não queria essa gravidez. E aí ele tentou matar a minha mãe, E nesses 7 meses, até os 9 meses de gestação, ela ficou dormindo sentada, porque ele deu 32 tesouradas no corpo dela. Então, se hoje, eu estou aqui, é um milagre, é porque com certeza Deus tem um propósito muito grande na minha vida e por isso que eu estou aqui. E nesse momento, que foi muito difícil para ela, na gestação de 7 meses até os 9 meses, ela teve que dormir sentada, ele foi preso, foi aquela coisa toda. Mas ela, guerreira, continuou ali lutando com os 5 filhos dela, tudo pequeno, e um dia a criança cresce, E Sim. aquelas crianças, que tudo era pequenininho, um dia cresceu e ajudou muito a minha mãe a lutar e acabar de criar a gente que era os menores. Sim. E a adolescência da senhora, como foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha adolescência também, com isso tudo, eu, jovem, queria aproveitar muito a vida, e aí arrumei um namorado, achei que era o amor da minha vida, e com 16 anos eu engravidei. E aí eu falei que eu ia casar, achei que eu estava apaixonada, aí, casei com ele. Só que era um relacionamento muito abusivo. Ele me batia, ele brigava muito comigo, grávida, com barrigão. E a minha mãe, por conta dela ver o que ela já tinha passado lá atrás, ela não aceitou. Falou, minha filha, separa. E aí eu separei, grávida ainda. E a minha mãe ali lutando comigo, me dando toda assistência, tudo que eu precisava. Minha mãe estava ali me ajudando. E eu separei, realmente não quis mais nada. Hoje meu filho ele tem 30 anos, Graças a Deus, e é uma bênção na minha vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu quero poder ouvir, como que chegou na sua vida o seu esposo, Como foi isso tudo até chegar a empresa na sua vida, que é o salão, eu creio, Isso.
Então, meu esposo foi um presente, ele é um presente, né, de Deus na minha vida. Ele já era um amigo já da família de muito tempo e ele presenciou, né, o meu casamento, presenciou a minha gravidez, estava ali sempre comigo e ele sempre foi muito apaixonado, né, por mim. E aí eu muito jovem, né, não tinha muito juízo e a minha mãe, né, num leito, né, de morte já, que ela faleceu com 56 anos, muito nova. Ela falou com ele que era para ele tomar conta de mim. Sim. E aí, ali, depois que a minha mãe partiu, aí eu tive que colocar minha cabeça, né, no lugar, porque eu fiquei sem chão. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, tipo assim, não tem mais ninguém. Sim. Meu filho, ele tinha 7 anos, 7 para 8 anos, e ali eu falei, agora é a hora de firmar. Então, meu esposo, ele é um presente, né, na minha vida. E aí ele presenciou, né, meu casamento, presenciou, né, meu filho, como ele era da família, né, amigo. E aí eu falei assim, agora não tem como mais, né, brincar. E aí a gente casou. Em 6 meses a gente arrumou tudo, todo mundo falava, mas vocês são amigos, mas eu falei, era amizade colorida. E aí a gente, em 6 meses, nós arrumamos tudo, a gente casou. Esse ano vai fazer 21 anos, Graças né, a Deus. que nós somos casados, firme na promessa, né, do Senhor, na presença do Senhor. Nós temos um filho de 18 anos e ele, assim, é uma benção, é meu parceiro, é meu amigo, ele é o meu pedaço. Sim. E como entra a fé aí na sua vida, né? Como que você começa a exercer a fé? Como Jesus chega na sua vida? Então, Jesus, ele entrou na minha vida porque a minha mãe, ela era espírita. Sim. E ela estava doente, ela pegou um câncer, né? Ficou doente. E eu sabia que era só Deus que podia, né? Curar minha mãe. E eu comecei a ir na igreja buscar a cura para ela, mas mesmo ela não sendo cristã, ela era, né, espírita. As minhas irmãs levavam ela para o centro e eu levava ela para a igreja, então foi uma batalha muito grande porque minha mãe não aceitava, né? E eu sabia que Deus podia curar. Mas como Deus também, ele não divide a glória dele com ninguém. Verdade. Ele não curou ela, mas ela foi salva. Sim. Porque eu creio, né? Ela aceitou Jesus no leito dela de morte. Ela aceitou Jesus. E ela pediu para me tirar todas aquelas coisas que estavam lá. Eu levei, né, para a igreja, o pastor orou, né, e foi ali que eu comecei a conhecer que Deus podia mudar a minha história. Eu era uma pessoa que gostava muito de balada, não tinha muito compromisso com as coisas. Quando eu casei, eu falei com meu esposo também que, né, que eu estava na presença do Senhor, que ele, se ele quisesse, ele tinha que me acompanhar também. E ele largou tudo, largou bebida, né, o vício, e acompanhou, né, me acompanha até hoje, né, na igreja. E através da doença da minha mãe que eu encontrei Jesus, que eu tive a oportunidade de conhecer E relacionar. E tenho muitas experiências com Deus. Sim. Muitas. E a partir daí veio a pegada, então, da empresa? E a partir daí veio o meu salão. Sim. Até então, eu trabalhava numa fábrica de cueca. E sempre queria fazer um curso de cabeleireiro, só que é muito caro, o curso é caro, os materiais é caro, então tudo era muito difícil, muito caro. E eu não tinha condição, um filho pequeno, sozinha, não tinha condição. E aí o meu esposo, né, a gente casou e ele começou a me ajudar. E tudo começou ali. Eu fazendo cursos e mais cursos, ele me apoiando, me ajudando em tudo, porque ele está sempre, né, me apoiando. E eu fui abrindo, fui trabalhando, depois eu saí da fábrica, fui trabalhando em casa, nas casas e casas. Depois abri um espaçozinho pequeno na minha cozinha, perto da minha área.
onde tinha um lavatório, um espelho, e tudo começou ali. E aí depois Deus foi abençoando, abriu a porta da minha garagem, fiquei 5 anos ali, e aí Deus só foi rompendo. Sim. Tem lutas, tenho, mas tem muitas bênçãos também. Sim. E a partir dali, dessa portinha na garagem, com as lutas, com as dificuldades, você nunca deixou de desacreditar do seu sonho, é isso? Nunca deixei. Uma coisa que eu falo, né? Sempre falava para as minhas clientes, para amigos, que eu sabia onde eu estava e aonde eu queria chegar. Isso é importante. Eu sempre passava lá perto da Faculdade Universo, passava por ali, eu olhava e falava assim, eu vou estudar ali. Só que eu não tinha o meu primeiro ano, não tinha, né? Sim. Aí eu comecei a estudar, fiz o EJA na escola, e aí depois eu falei assim, agora sim. E fiz a minha faculdade de estética lá no Universo, aonde eu passava todas as vezes e falava, eu vou estudar ali. E fiz, né, a minha formação lá. E tem muitas coisas, né, que eu consegui através de Deus, tem muitos testemunhos. Sim. E a partir daí, agora hoje a senhora se encontra localizada no centro, é isso mesmo? É. E qual o novo endereço do salão que hoje você atende? A partir da sua fé, né, da realização de Deus através da sua vida, hoje o salão está centralizado aonde? Então, meu salão hoje, ele está localizado na Galeria Prefeito Álvaro Braga, na loja 48, no centro. Então, tem 7 anos já que eu estou nessa mesma galeria. E teve um momento que eu vi o cuidado de Deus tão grande na minha vida, tão grande, foi no momento da pandemia. Então, todos os momentos Deus cuidou de mim. Mas no momento da pandemia, eu vi ali Deus me levando ali, no colo dele, porque foi surreal. No meio, né, da pandemia, uma loja fechava, a outra fechava, e eu ali no meio ali do furacão, e eu não sabia o que eu fazia. E eu sempre tinha um versículo. Sim. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Forte. Era esse o versículo que eu tinha. Dentro do Salmo 91. Dentro do Salmo 91. E aí eu mandei uma mensagem, né, pro senhor Klebe, que era o dono da loja, e falei com ele o que ele podia fazer para mim, porque eu não tinha condição, como é que eu ia? Ali era a minha fonte de renda. Sim. Né? E todos os salões de beleza fechou. Sim. Aí ele demorou 3, 4 dias para me dar uma resposta, e eu ansiosa, com medo. E aí todo mundo fala, não, ele não vai te dar desconto, Você não vai conseguir? Vai conseguir. E eu falei, vou ter que fechar as portas. E eu vendo pessoas grandes fechando. E eu me sentia pequena. Vai estar onde está, na direção. Né? Exatamente. Eu falei assim, os roubadores de sonhos. Exato. Eu falei, mas Deus está no controle. E aí depois ele me manda uma mensagem falando que ele ia me dar o desconto de 90% do aluguel. Meu Deus. É Deus. Então, é Deus que faz isso. Então, eu paguei 10% do aluguel. Sim. E esses 10% nem era para ele, era 10% da imobiliária. E eu fiquei uns 9 meses pagando somente 10%, e depois passou para 30%, 40%, 50%. Então, ali foi algo muito forte. E aí eu falei com ele, olha, senhor Klebe, eu preciso, né, de trabalhar. Eu vou ter que trabalhar de porta fechada, porque eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho marido, as minhas contas não param. Então, eu vou ter que continuar. Sim. Então, eu vou atender de porta fechada. Então, ele deixou, né, eu atender de porta fechada, mesmo assim, pagando uns 10%, depois 20%, 30%. Então, ali eu vi como que Deus me sustentou. E logo depois, né, era um salão na mesma galeria, mas menor. Mas depois, que quando acabou, abriu todas as portas, Deus abriu uma porta maior ainda, que foi aonde eu me encontro agora. Né? Deus me deu um salão bonito, muito mais arrumado, do jeito que eu queria. E assim, eu fico muito grata. Sim.
por isso e ver como que foi o cuidado de Deus. Como Deus age. Como que Deus através agiu. da fé. Eu costumo dizer que quando a gente tem fé, a gente tem a confiança nele e espera, né, para ver o milagre acontecer, independente da circunstância. Você passou pelos roubadores de sonhos, pessoas que tentaram te desanimar, dizer que não ia conseguir, ou seja, tentando matar a tua fé a todo tempo. Mas eu creio que pessoas que vão estar assistindo vão talvez estar passando pela mesma fase que você enfrentou para chegar no propósito. Então, antes da gente receber a vitória, a gente passa por uma grande luta. Muito. E ali foi a luta, mas você não saiu da direção, né? Não. Você permaneceu no foco, permaneceu confiante e acreditando que Jesus era o caminho e a solução para que aquela porta fosse aberta. E hoje você acessa, está lá atendendo, né? E você, mulher que vai estar vendo, assistindo, né? Quiser poder estar passando pelas tuas mãos, lá você trabalha hoje com o quê, Rosicléia? Então, eu sou especialista, né, em cabelo crespo, cacheado, me especializei, sou tricologista também, né, trato de alopécias, trato de algumas deficiências, né, no couro cabeludo. Mas como é um salão de beleza, a gente atende todos os tipos de público, a gente faz unha, eu faço escova progressiva, então atendo de tudo um pouco. Está disponível aí? Estou disponível. Para poder atender lá, né, as mulheres que estão precisando dar uma alinhada, né? Porque a gente temos que entender também sobre esse cuidado, né? Porque hoje muitas mulheres hoje já não se cuida mais, já não se importa mais, né? Isso atrapalha muito. Então, às vezes tem mulheres com sonho de abrir uma porta, mas tem mulher que tem sonho também, né, de ser uma empreendedora de sucesso, de poder investir nela mesma. Então tá aqui um caminho, uma oportunidade, e eu creio que você indo lá pode talvez até ter um desconto bom. Com certeza, com certeza. Após estar vendo isso aí. Então é sobre isso, né? Foi muito bom poder ouvir a sua história. Eu não sei se você quer deixar um incentivo, mais alguma palavra para as pessoas que vão estar vendo, e fica aberta para a senhora deixar uma palavra, uma dica, algo agora nesse finalzinho. Pode ir. Então, o que eu quero, né, deixar para as mulheres é que a gente pode todas as coisas, né, naquele que nos fortalece. E um outro versículo também que eu gosto muito, que está no Hebreus 11, que a fé, a convicção que a gente não vê, mas a gente crê. Então, às vezes a gente não consegue ver, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que a gente é pequeno, que a gente não vai conseguir chegar até onde a gente quer, mas tem um Deus todo-poderoso, que Ele é capaz de levar a gente aonde a gente quer. Então, o céu é o limite. E eu trabalho, né, com mulheres, trabalho com autoestima. Eu falo que lá não é somente um salão de beleza, mas lá também é onde que eu cuido de mulheres, eu prego a palavra. Então, naquele momento, pastora, que ela tá lá sentada, né, eu tô cuidando da beleza dela, mas às vezes Deus toca no meu coração e eu vou falando algumas coisas para ela, e às vezes depois eu vejo uma lágrima, né, escorrendo, e ali eu sei que Deus está tocando. Então, às vezes eu penso também que a gente não precisa de um altar para poder pregar, né? Então, ali é um ponto de pregação, é um ponto importante, que eu tô falando do amor de Deus e cuidando também da beleza. É isso aí, é sobre isso. É sobre isso, né? É importante para a gente, mulher, poder ter o nosso tempo de qualidade, cuidar da gente, divertir, e ainda mais porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Verdade. Então a gente tem que cuidar, né? E é sobre isso. Muito obrigado. Eu que por agradeço. Poder participar, ouvir essa história linda, né? E pessoas vão ficar impactadas com o que puderam ouvir e participar hoje conosco aqui. Que bom. É sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bora para cima. Não fique de fora dessa oportunidade de ser um participante do podcast Prosperando na Fé. Eu te convido a você que vai estar ouvindo essa história e tem vontade de contar a sua história, venha conosco.
Deus abençoe a todos, ficamos por aqui.